E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês um assunto um tanto quanto reflexivo, que são as incertezas da vida. Como a gente lida, né? Como a gente tem lidado com as incertezas, com as mudanças e com a falta de garantia de como vai ser o nosso amanhã. Então fica aí, se você estiver no YouTube, se inscreve aqui no canal, se você estiver no IGTV, reposta, repassa. Vamos tentar aí trazer um pouco de leveza para as pessoas, né? O máximo de pessoas possível. Então, como nós temos lidado com o futuro? Porque a gente sabe que ele existe, que ele vai acontecer, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Né? E nós não sabemos muitas vezes como lidar com isso, gerando um nível muito alto de ansiedade. Algumas pesquisas, alguns estudos dizem que grande parte de algumas pessoas, se tivesse que escolher entre tomar um choque agora e tomar um choque daqui uma hora, essas pessoas escolheriam tomar agora. Por quê? Nossa, até mesmo tomar agora. Por quê? Porque essa uma hora de espera seria mais dolorosa do que o próprio choque. Então, a gente não sabe lidar, né? Ou se a gente sabe, é muito pouco. Então, a gente precisa parar e pensar como nós temos lidado com isso. É verdade que já fazem mais de 3 meses que muita gente está presa dentro de casa por causa do Covid, né, da quarentena, do isolamento. Isso tem mexido com as pessoas. Muita gente perdeu seus empregos ou ainda tá ali, mas não sabe como vai ser, se vai manter, se não vai manter. Algumas pessoas perderam familiares, amigos, parentes, enfim, sofreram perdas muito significativas. Outras pessoas tiveram que adiar o casamento, formaturas, aniversários, adiar mudanças de país, de estado, enfim. Planos que foram ali desenhados tiveram que ser apagados ou redesenhados. Né? E isso gerou um estresse, gerou muita dor de cabeça, muita preocupação e um desejo de ter o controle. Né? Mas eu queria perguntar algo para vocês que eu fiquei me perguntando esses dias e eu ouvi essa pergunta e fez muito sentido, que é: antes do Covid, você tinha certeza que ia acordar amanhã? Eu não tinha. E eu continuo não tendo, né? Então o Covid ele só intensificou as coisas, mas a verdade é que a gente já não tinha certeza de muita coisa antes. E aqui eu queria ler para vocês no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 27, na Bíblia diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós não temos esse poder. Nós não podemos acrescentar um minuto que seja à nossa vida. Então por que a gente se preocupa com tanto excesso? E eu não tô aqui pra falar, tipo, você não pode se preocupar, você tem que levar a vida numa boa. Seria perfeito se nós todos pudéssemos fazer isso. Mas a verdade é que a mesma Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, assim, preocupações, aflições, nós vamos passar, né? Isso acontece, mas o fato é que nós nos preocuparmos em excesso não vai resolver o problema, né? Pelo contrário, muitas vezes vai só gerar outros problemas, outras frustrações, estresse. Né? Se Jesus falou isso há 2000 anos atrás, é porque é um comportamento de muito tempo. Não é algo só da nossa geração, já vem de muitos anos, de séculos aí. Então a gente precisa pensar sobre isso. Porque às vezes a resposta é mais simples do que a gente imagina. É claro que no caso do Covid, o Covid em si não é uma resposta simples que vai resolver. Né? Não estou falando disso, mas de uma forma geral, algumas situações na nossa vida podem ser resolvidas de uma forma simples. Talvez através de uma conversa com alguém, né? Um pedido de ajuda para alguém que entenda mais, que tenha mais recurso, não sei. Mas às vezes a gente perde tanto tempo pensando em coisas mirabolantes para resolver algo que seria simples. Tem uma história de uma empresa que trabalhava com produtos de higiene bucal, que eles estavam numa cidade e começaram a cair nas vendas, a diminuir os lucros e quase entrar em falência. Por quê? Porque uma empresa chegou naquela cidade, se instalou, uma concorrente, e começou a pegar tudo deles. E aí a única coisa que essa empresa vendia eram as pastas de dente. E aí os executivos se reuniram e tentaram buscar estratégias para vender mais, né? Para convencer o cliente que ele deveria comprar mais dela. E aí, durante algumas horas, eles ficaram ali pensando, criando ideias de todas as formas mirabolantes, criativas,
pensando em que forma eles poderiam fazer para melhorar essas vendas. Só que tudo era muito complexo, muito mirabolante, tudo demandava muito tempo, né, e muito dinheiro em propaganda para tentar convencer as pessoas de que elas deveriam consumir mais pasta. E aí tinha um senhor de idade ali, que era da limpeza, e ele estava ouvindo toda aquela conversa e ele parou e falou assim: eu posso dar uma ideia? Eu sei que vocês não pediram a minha opinião, mas eu queria dar uma ideia para vocês. E aí eles pararam e ouviram e falaram: pode e tal. E ele falou assim: olha, por que vocês não aumentam o buraco da pasta? Como assim? O tubo, aumenta o buraco da pasta, porque aí as pessoas vão usar mais, né? Porque vai sair mais, logo vai acabar mais rápido e assim as pessoas consomem mais. Então, tipo, eles ficaram: uau, faz sentido. Então tem algumas coisas que eu, Roberta, não tenho conhecimento ou não vou saber resolver. Mas se eu perguntar para outra pessoa, se eu pedir ajuda ou se eu tentar de alguma forma resolver, até mesmo, né, simples, de uma forma simples, eu consigo resolver, em vez de eu ficar ali matutando e pensando como eu vou resolver isso, porque assim, nosso cérebro, ele tem um trajeto meio dramático para resolver algumas coisas. Então ele tem a tendência a preencher as lacunas das incertezas com pensamentos dramáticos, né? Então, algumas questões são mais difíceis para o nosso cérebro assimilar. E talvez com essas ajudas, né, com essa, digamos assim, com esse start, nós conseguimos melhorar o equilíbrio do nosso cérebro em relação a isso, né? Então, eu sei que o Covid ele mudou a nossa vida, a forma como a gente interage com as pessoas hoje. Existe um novo normal, né? A verdade é que a gente tem que olhar para esse novo normal e entender que agora ele existe e que nós precisamos nos adaptar a ele. É uma nova jornada e que nós temos que viver, não tem o que fazer, né? E ter medo, ok, nós temos, tudo bem, mas esse medo ele não pode ser em excesso, essa preocupação não pode ser em excesso ao ponto de paralisar a nossa vida. Então, a gente precisa agora, nesse momento, gerenciar e cuidar mais dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Ter um pouco mais de carinho com nós mesmos, com tudo aquilo que a gente está sentindo, porque, de fato, o Covid, a pandemia, ela mexeu com o que já era, de certa forma, já existia ansiedade, já existia medo, mas ela intensificou. Então a gente está um pouco mais preocupado, mais ansioso do que antes. Então a gente precisa voltar a tentar equilibrar isso. E que formas a gente pode fazer isso? Definindo limites para nós mesmos, né? Por exemplo, limite no excesso de informações que chega até nós. No primeiro vídeo lá que eu falei sobre ansiedade, gerencia o que você vê na internet, na TV, no celular, né? Será que todas as informações são verdadeiras? Será que todas as informações são necessárias? O excesso de informação faz com que o nosso cérebro fique meio perdido também, com dúvidas, né? Gera mais dúvidas. Então a gente precisa pensar sobre isso. Evitar levar o celular para a cama, porque aí no momento que você está lá vendo o feed, além do celular ser um estimulante, como eu falei no último vídeo, assiste lá depois, ele também pode trazer uma notícia inesperada. Então você está lá passando o feed, ou de repente chega uma mensagem para você, ou passa por uma notícia que você não estava esperando, e aquilo te desperta, te faz mal, e pronto, acabou com a sua noite, você não consegue dormir, ou fica tão preocupado que perde o sono. Então, são coisinhas bobas, pequenas, que podem fazer a diferença, né, nessa tentativa de equilibrar as coisas, né? Outra coisa, procura beleza nas pequenas coisas, a gratidão, né? Agradeça. Por mais difícil que seja o momento que a gente vive hoje ou que vamos viver amanhã, existem muitas coisas a se agradecer, né? Mesmo com tantas perdas, ainda nós estamos aqui, nós estamos vivos, temos um teto para morar, né? Infelizmente algumas pessoas não têm. Então, se você tem, seja grato por isso. Seja grata ou grato pelos profissionais de saúde que estão arriscando a sua própria vida, arriscando a vida das suas famílias para cuidar de você, para cuidar da sua família, dos seus amigos, né? Seja grato. Eu não tenho nada para agradecer na sua vida. Agradeça pelos profissionais de saúde, porque alguém em algum momento vai precisar deles, né? Então, gente, às vezes a gente quer agradecer por coisas gigantes, mas nós temos que entender que as mínimas coisas também valem a pena,
né? Então, se a gente começar a enxergar valor nas pequenas coisas também, a gente começa a olhar por uma outra ótica. Isso ajuda, né, ao nosso otimismo, a nossa positividade também a melhorar muito. Então, os pequenos momentos, as pequenas coisas, né, o estar com as pessoas, valorizar aquilo que você tem hoje. Então, é pensar assim, olha, eu não tenho controle sobre tudo e eu nunca vou ter o controle sobre tudo. O fato de eu querer ter controle e ter tudo nas minhas mãos só vai gerar mais frustração, mais estresse e não vai resolver nada. Então, para pensar sobre isso. O único que tem controle sobre tudo é Deus. Então, assim, entrega nas mãos dele, faz aquilo que você pode fazer e, sabe, tenta desligar a chave aí do e se vai acontecer o caos e liga a chave do se acontecer o caos, eu vou me preparar para olhar de uma forma mais positiva e tentar de alguma forma ser aí equilibrado nisso tudo, né? Nós não somos perfeitos, mas nós podemos nos ajudar e podemos tentar equilibrar coisas que existem aqui dentro e aqui dentro. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você de alguma forma que está aí do outro lado. Um beijo e obrigada se você ficou até aqui.